Olá! Nesta análise, a gente vai decompor grandes ideias, e hoje o tema é um daqueles que mexe com todo mundo: a família. Vamos mergulhar no porquê de essa busca por uma família normal poder ser, na verdade, uma armadilha, e como as novas formas de convivência estão a redefinir tudo. Bem, vamos começar por aqui, com esta frase. Eu queria tanto ter uma família normal. Sabe, esta é uma das queixas mas mais comuns mesmo que se ouve nos consultórios de psicanálise. É este sentimento, este desejo por um ideal que serve de ponto de partida para a nossa viagem pela família moderna. E essa frase, ela não é só um desabafo. Ela revela uma ansiedade que é muito profunda e generalizada. Muitas pessoas sentem que a sua família, a família real, não chega aos pés daquele padrão idealizado. E isso gera culpa, gera frustração, uma sensação constante de fracasso. É um peso enorme. E quem é que sente essa pressão? A lista mostra que ela atinge muita gente, em várias fases e situações da vida. Desde os adolescentes, filhos de pais separados, até mulheres solteiras, pessoas divorciadas, mães que criam os filhos sozinhas, até mesmo os mais jovens, que olham para o futuro e só esperam conseguir construir uma família melhor. Este desejo é alimentado por uma ideia muito poderosa do que uma família deveria ser. E essa pressão não vem só de dentro. Quantas vezes já não se ouviu aquele discurso que culpa a dissolução da família por todos os problemas da sociedade? Delinquência juvenil, violência, tudo parece cair nas costas da família. Ela é colocada ali, no centro do palco, como se fosse a única responsável por manter a ordem social. Pois bem, é aqui que a gente precisa de parar e fazer uma pergunta essencial. Afinal de contas, o que é essa tal de família normal com a qual todo mundo se compara? Vamos lá, vamos tentar desconstruir esse ideal. Agora, olhem que interessante esta perspectiva histórica. A tal família tradicional, pai, mãe e filhos, fechadinha em casa, teve um reinado surpreendentemente curto. Antes do século XIX, as coisas eram bem diferentes, as estruturas eram muito mais diversas. E a partir de meados do século XX, esse modelo começou a desmoronar. Ou seja, o que hoje se chama de normal foi, na verdade, uma exceção histórica. E tem mais. Longe de ser uma instituição perfeita, esse modelo idealizado era, nas palavras do próprio Freud, um terreno fértil para o sofrimento. Ele percebeu que era justamente dentro dessas famílias tão certinhas que as neuroses da vida moderna começavam a nascer. E porquê? Bem, porque era um ambiente muito fechado, quase claustrofóbico. Os papéis eram super rígidos, havia muita repressão e a intensidade das relações ali dentro tinha um custo psíquico altíssimo. A insatisfação das mulheres, por exemplo, muitas vezes aparecia como histeria e a pressão sobre os homens como neuroses obsessivas. Então a pergunta é, o que aconteceu? O que fez com que esse modelo se tornasse insustentável e provocasse essa grande transformação? Foi uma espécie de tempestade perfeita, sabe? Uma combinação de mudanças sociais, económicas e tecnológicas. As mulheres entraram no mercado de trabalho, ganharam independência financeira e isso abalou o poder patriarcal. Depois, a pílula anticoncepcional revolucionou as relações, porque o sexo deixou de estar obrigatoriamente ligado a ter filhos. E por fim, a TV. A televisão trouxe o mundo para dentro de casa, quebrando aquele isolamento que permitia aos pais controlar totalmente os valores dos filhos. E foi a partir desta grande transformação que nasceu uma estrutura familiar radicalmente diferente, um novo paradigma que vamos explorar agora. Foi a psicanalista Maria Rita Kell que deu este nome, a família tentacular. E o termo descreve perfeitamente estas famílias de hoje, que são extensas, às vezes um pouco confusas, mas super interligadas. É uma rede de padrastos, madrastas, meios-irmãos, uma teia de gente conectada não só pelo sangue, mas principalmente pelo afeto e pela escolha. E esta imagem ilustra bem a sua natureza. A árvore genealógica desta família não é uma linha reta, de jeito nenhum. É mais como uma teia que vai sendo tecida de forma improvisada. Uma teia que carrega as marcas da vida dos adultos, os seus desejos, os seus erros e as suas novas tentativas de ser feliz. É muito fácil, claro, olhar para esta nova desordem e culpá-la pelos problemas sociais. Mas a Kell argumenta que estamos a olhar para o sítio errado. A crise não está no formato da família. E este é o ponto central. O discurso comum aponta o dedo à estrutura da família. Mas o argumento de Kell vira isso de cabeça para baixo. A crise de verdade, ela diz, vem de fora da família, da degradação do espaço público e de dentro dos adultos que muitas vezes abdicam da sua autoridade.
O problema real aparece quando os adultos, talvez por se sentirem culpados ou inseguros com as suas famílias diferentes, acabam por não conseguir estabelecer os limites que as crianças precisam. Eles têm dificuldade em assumir o seu lugar de autoridade. E esta citação é muito forte. Não estamos a falar de falta de amor ou de coisas materiais. É um abandono moral. É a falta de uma orientação responsável que deixa as crianças um pouco à deriva, sem fronteiras claras sobre o que podem e o que não podem fazer. Então, no fim de tudo, o que é que realmente importa? A Kerr defende que não é a estrutura, se tem pai, mãe, filhos biológicos, mas sim as funções que são essenciais. É preciso que alguém exerça a função paterna, que é de impor limites, representar a lei. Que alguém exerça a função materna, a de dar cuidado e afeto. E, acima de tudo, é preciso que os adultos aceitem a sua diferença em relação às crianças e a sua responsabilidade de guiar. O ponto crucial aqui, baseado na obra de Maria Rita Kehl, é que os adultos devem assumir a sua autoridade e a sua responsabilidade, não importa quão improvisada a família possa parecer. A legitimidade não vem do formato da família, mas sim do exercício responsável destas funções. E terminamos com esta reflexão. Talvez o objetivo não seja tentar recriar um passado idealizado que, como vimos, não era assim tão ideal. Talvez o desafio seja abraçar as famílias complexas que temos hoje, com amor, sim, mas acima de tudo, com a coragem de sermos os adultos responsáveis de que as novas gerações